Olá, muito boa tarde. Aqui é o professor Henrique Litaif, do canal Lógica Online. Estamos iniciando mais uma aula ao vivo de material de revisão para o Enem e também para o vestibular da Universidade do Estado do Amazonas. Você que está assistindo nossa aula, por favor, não esqueça de curtir, deixar seu comentário, compartilhar e se inscrever no nosso canal. Caso você queira fazer parte de nossos grupos de estudo, através da nossa plataforma Google Sala de Aula, para revisão de matemática, física, química, biologia, língua portuguesa, história e geografia, principalmente com foco para exatas e biologia, claro, você pode entrar em contato conosco através dos links que estão aqui nesse mesmo canal, ou através de nossas redes sociais, do Lógica Online, ou do nosso site do logicaonline.com.br. Bom, primeira coisa, sejam muito bem-vindos, todos vocês que estão aqui ao vivo conosco, tá? Hoje é dia 8 de março, pessoal, parabéns pelo Dia Internacional da Mulher. É uma honra estar com vocês aqui e sempre é bom relembrar que a maior quantidade de alunos do Lógica nesse momento são mulheres. Na verdade, sempre tem sido assim, há muitos anos, né? A maior quantidade de alunos que estudam conosco são mulheres. Você vê o esforço e a atenção delas para estudar. É uma honra tê-las aqui. Então, dito isso, vamos começar a estudar lançamento horizontal e lançamento horizontal e oblíquo. Lançamento horizontal e oblíquo. Quando nós falamos de lançamento horizontal e lançamento oblíquo, nós temos que lembrar das fórmulas que nós já aprendemos anteriormente relativas a movimento uniforme e movimento uniformemente variado. Que fique claro, nós vamos utilizar apenas essas fórmulas, nenhuma outra mais. É lógico que quando nós formos estudar uma chamada análise vetorial, nós vamos precisar de alguns outros detalhes, mas essencialmente precisamos somente dessas fórmulas. Para movimento uniforme, qual tem? Movimento uniforme vai ser igual a quanto? Qual a fórmula? S igual a S0 mais velocidade multiplicado pelo tempo. Não esqueça que quando a gente fala de movimento uniforme, significa velocidade constante em todos os pontos da trajetória. E para um movimento uniformemente variado, quais são as fórmulas que nós vamos ter que trabalhar? As fórmulas são S igual a S0 mais V0t mais AT ao quadrado dividido por 2, função horária da velocidade, que é vou voando atarado, V igual a V0 mais AT, e caso você não tenha tempo, né, você pode utilizar a Torricelli, V ao quadrado igual a V0 ao quadrado, mais 2A multiplicado por ΔS. No caso do movimento uniformemente variado, posição final, posição inicial, velocidade inicial e aceleração multiplicado pelo tempo. Caso você tenha alguma dificuldade com respeito a essas fórmulas de movimento uniforme variado, eu sugiro que, por favor, assista nossas aulas de movimento uniforme MU e MUV que estão no nosso canal do Lógica Online e também nas nossas plataformas, tá bem? Mas, Henrique, o que significa esse tipo de movimento? Bom, eu falei que nós precisamos das fórmulas de MU e MUV por um motivo bem simples. Observem aqui esse exemplo. Para nós entendermos o que significa o lançamento horizontal. Lançamento horizontal, vamos imaginar que eu tenho uma bolinha. Essa bolinha está aqui no alto dessa mesa e ela é lançada, dá uma petelecada, pá, ela vai para frente com uma velocidade V. Quando essa bolinha sai, chega aqui na beira da mesa, ela começa a cair. Mas ela começa a cair numa determinada trajetória. Trajetória essa que nós chamamos de parábola. Ela faz esse movimento aqui, até chegar aqui ao chão. Então, em cada espaço, você observa que ela vai se movimentando. E como qualquer pessoa que possa imaginar, quanto maior essa altura aqui, maior vai ser a velocidade com que ela vai atingir o solo. É bem simples. Lembre-se, imagine que isso aqui for um caroço de Tucumã. Se isso aqui for sua cabeça aqui embaixo, vai doer pra caramba. A questão, e isso que eu quero que fique bem claro aqui, é que ela faz essa trajetória. Ela faz essa trajetória em parábola até chegar aqui ao solo. Em cada instante, nós podemos calcular a velocidade dela. O fato é que quando você tem um movimento, que nós chamamos de lançamento horizontal, você tem dois movimentos, na verdade. Aqui em cima, eu acho que ficou bem claro, só tem uma velocidade, que é a velocidade Vx. Mas conforme a bola vai caindo, que fique bem claro, que conforme a bola ela vai caindo, ela, na verdade, ela tem duas velocidades, uma velocidade para frente, velocidade Vx, e uma velocidade para baixo, que é Vy. Em todos os instantes ela vai ter isso, uma velocidade Vx e uma velocidade Vy, uma velocidade Vx
e para baixo uma velocidade vy. Quando ela chega aqui ao solo, de novo, ela tem uma velocidade vx e uma velocidade vy. E quando nós falamos aqui que esses dois movimentos ocorrem de maneira simultânea. O primeiro movimento Vx é chamado de movimento uniforme. Significa que a bolinha, pelo menos quando ela é lançada aqui da mesa, eu estou falando sobre condições ideais, é claro, nós dizemos que ela tem velocidade constante em todos os instantes da trajetória. Ela tem velocidade para frente constante em todos os instantes da trajetória. Quando ela cai, essa velocidade Vy aqui é chamada velocidade variável. E, portanto, por ser velocidade variável, é do movimento uniformemente variável. Que fique claro, quando nós fizermos esses cálculos aqui, significa que nós estamos fazendo dois cálculos ao mesmo tempo. Um movimento para frente, que é uniforme, e um movimento para baixo, que é um movimento chamado uniformemente variado. Ficou claro aqui? Temos alguns detalhes importantes. Antes de nós podermos continuar e entender como é que funciona a relação de movimento uniforme, movimento vertical e movimento horizontal, eu gostaria de falar algumas leis para vocês. O primeiro é relembrar uma coisa aqui chamada tempo de queda livre. Quando eu falei que os movimentos, que eu estou falando do movimento horizontal, eles são simultâneos, significa que eles ocorrem ao mesmo tempo, tanto o movimento uniforme quanto o movimento uniformemente variado. A primeira lei que eu quero que vocês relacionem com respeito a esse tipo de movimento é essa daqui, que é a primeira e, sinceramente, a mais importante. Qual é? Que o tempo de queda depende da altura. E nada mais. Exemplo. Vamos imaginar um objeto. Esse objeto ele está a uma altura de 10 metros. Ele é lançado com ele é abandonado. Ele é abandonado do alto aqui da mesa e atinge o solo com uma dada velocidade. Admita a gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Qual é o tempo de queda? Na aula anterior eu expliquei como fazer isso. Você diz que S igual a S0 mais V0T mais A ao quadrado dividido por 2. Qual a altura que ele cai? É 10. Quanto que é S0? 0. Qual a velocidade inicial? A velocidade inicial é 0. O rapaz foi abandonado. Qual a aceleração da gravidade? 10 T ao quadrado dividido por 2. Digamos que isso aqui vai ficar T ao quadrado é igual a 2, T vai ser igual a raiz de 2, que é 1,4 segundos. Então, o que significa isso? Que se eu abandonar essa pedra sobre condições ideais, no vácuo, ou seja, sem resistência do ar, ela vai demorar 1,4 segundos para atingir o solo a partir dessa altura. Agora vem a parte punk, a parte maravilhosa que eu estou explicando aqui. Se você fizer esse movimento, esse mesmo movimento aqui, se você lançar essa bolinha com uma velocidade, digamos, de 5 metros por segundo, e ela cai da mesma altura 10 metros, ela vai fazer essa trajetória aqui. A pergunta que eu faço é, quanto tempo essa nossa bolinha vai demorar para atingir daqui de cima até aqui de baixo? Eu acabei de explicar. Qual a primeira lei que eu expliquei? Eu expliquei que o tempo de queda depende da altura, e nada mais. Embora sejam 10 metros e ela está com uma velocidade para frente de 10 metros por segundo, ela vai demorar também 1,4 segundos, porque o tempo de queda depende da altura dela. Henrique, mas esse movimento para frente, esses 5 metros, não vai alterar alguma coisa? Vai alterar no sentido que ela vai fazer um movimento para frente que nós chamamos de movimento horizontal, o que nós chamamos de alcance. Na verdade, quanto mais forte você lançar essa bola, mais longe ela vai, quanto maior o alcance. Mas o tempo que ela demora para atingir o solo depende da altura inicial que ela se encontra, independente de sua velocidade Vx, a velocidade com que ela é lançada da mesa. Então, nos exercícios que eu vou mostrar e nos exercícios que eu vou explicar agora para vocês, vocês têm que ficar atentos a dois casos. A calcular de modo geral, é claro, a entender e relacionar o que significa tempo de queda, e a partir do tempo de queda, você vai encontrar todas as outras variáveis.
Tá, o que significa isso? Ainda falando aqui desse exemplo, explicando aqui do movimento horizontal, vamos identificar quais são as coisas que eu tenho que me preocupar. Quando o corpo ele é lançado daqui para cá, que é o que a gente está explicando aqui, ele vai ter uma velocidade para frente, que é a velocidade Vx. Essa velocidade Vx, como eu já expliquei anteriormente para vocês, é relativa a movimento uniforme. E quanto que vale Vy aqui em cima? Isso aqui é V0y. No ponto mais alto da trajetória, pelo menos no ponto que ela começa a cair e depois começa a se movimentar, nós dizemos que essa velocidade inicial y, ela vale 0. De novo, todo no movimento horizontal e depois no lançamento oblíquo, sempre tem duas velocidades. Uma velocidade para frente, velocidade Vx, que é movimento uniforme, e uma velocidade para cima ou para baixo, que é Vy, que é chamada velocidade de movimento uniformemente variado. Tudo que for relativo horizontal, tudo que ele for calculado relativo horizontal, é movimento uniforme, que é uma única fórmula, S igual a S0 mais V multiplicado pelo tempo. Agora, respira. Tudo que for relativo a vertical, é movimento uniformemente variado. E são aquelas três fórmulas que nós já aprendemos lá atrás. S igual a S0, mais V0T, mais AT quadrado dividido por 2. Vovô anda tarado, V igual a V0 mais AT, e às vezes um Torricellizinho. A questão é que quando o corpo ele começa a fazer esse movimento, pelo menos essa etapa aqui de cima, nós dizemos que nesse momento aqui essa velocidade y é 0. Mas, conforme o corpo ele for se movimentando até chegar aqui ao solo, essa velocidade para Vx, que é constante, como eu já falei várias vezes aqui, é constante, nunca muda, mas a velocidade Vy, ela vai aumentando. Ela vai aumentando cada vez mais até atingir o solo. E quando ela atinge o solo, eu tenho uma velocidade, que é a velocidade que atinge o cucuruto da pessoa que está olhando essa pedra cair, chama-se velocidade resultante. Observe que essa velocidade resultante é a união de duas velocidades. Uma velocidade, deixa-me deixar bem claro aqui, uma velocidade para frente, que chama-se velocidade Vx, uma velocidade para baixo, que é a velocidade Vy, e a união das duas, através do teorema de Pitágoras, chama-se velocidade resultante. E essa velocidade resultante é dada pela relação velocidade resultante ao quadrado igual a Vx ao quadrado mais Vy ao quadrado. Toda velocidade, senhores, que fique bem claro, pode ser decomposta em duas ou mais velocidades. Quando, meninos, vocês pegaram um caroço tucumã, você estava lá na laje da sua casa e jogou na cabeça do menino, da tua mão saiu com 10 metros por segundo. Mas quando atingiu a cabeça do moleque, estava uma velocidade maior. Porque vai juntando duas velocidades. A velocidade que você jogou para frente, que é a velocidade Vx, mais a velocidade relativa à gravidade. A união dessas duas velocidades, que é uma grandeza vetorial, é a relação de Pitágoras, assim, bem simples, chama-se velocidade resultante. Nos exercícios que eu vou mostrar para vocês, eu vou explicar detalhadamente como se deve interpretar e como se deve aplicar isso. Recapitulando, tempo de queda. Tempo de queda depende do quê? Depende da altura. Alcance. O alcance, que é onde você consegue jogar mais longe a nossa bolinha, depende dessa velocidade inicial que você vai lançar. Tudo relativo à horizontal é movimento uniforme, e tudo relativo à vertical é movimento uniformemente variado. Ficou claro? Vamos lá. Primeira parte, primeiro exercício. Vamos lá, começar aqui. Kate? Já, vamos lá aqui, continuando. Só para beber minha água aqui, só um minuto, por favor. Novo do velho? Pode ser do velho, sou um rapaz humilde mesmo. Só um minuto, tá, pessoal? Já, pensando aqui. Após uma questão 63, lançamento horizontal oblíquo. Olha só, ele fala o seguinte. Após uma enchente, um grupo de pessoas ficou ilhado numa região. Um avião de salvamento voando horizontalmente a uma altura de 720 metros e mantendo uma velocidade de 50 metros por segundo, aproxima-se do local para que um pacote com medicamentos e alimentos seja lançado
para as pessoas isoladas. A que distância na direção horizontal o pacote deve ser abandonado para que caia junto às pessoas? Despreze a resistência do ar. Então, nós temos aqui nosso avião. Deixa eu desenhar essa questão para a gente poder entender tudo bem, como diz o goleiro Bruno, né? Vamos entender tudo por partes, na verdade. Tá aqui o avião está se voando. O avião voa a uma velocidade de 50 metros por segundo. E aqui tem um grupo de pessoas, estão chorando aqui. Tá aqui o pessoal gritando. Esse pessoal é amazonense, tá bom? Então, beleza. A pergunta do problema é que distância você deve lançar esse pacote à altura do nosso avião. Quanto que é mesmo? É 720 metros. A gravidade é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Ele quer saber essa distância horizontal aqui. Bom, deixa eu me explicar algo. Quando o pacote ele é lançado, ele vai fazer trajetória aqui, não é verdade? E para trajetória em parábola. Vai chegar aqui ao solo. Vai chegar aqui até essas pessoas. Ele quer saber qual é essa distância antes de chegar nela que você deve lançar esse pacote. O primeiro passo que nós fazemos nesses exercícios, o primeiro raciocínio que nós vamos achar aqui, normalmente, vai ter que se preocupar com o tempo de queda. É muito importante isso, tá bom? O tempo de queda é o tempo necessário para que esse pacote ele chegue ao chão. O tempo de queda no movimento vertical, no movimento horizontal, depende da altura, nada mais. Respira. De que depende o tempo de queda? O tempo de queda, ele depende da altura, nada mais. Então, como eu já tenho altura, ficou fácil. Como eu já tenho altura, gravidade, vou ter que fazer algumas análises aqui. Vamos lá. Quando esse pacote é lançado, ele tem uma velocidade para frente e uma velocidade Vx. Como a velocidade do avião é 50 metros por segundo, vamos admitir que o pacote também está a 50 metros por segundo. Eu tenho uma velocidade para baixo também, que é a velocidade inicial y. Beleza. O problema é que, como eu já falei várias vezes para vocês, a não ser que o problema seja muito claro, dizendo que o cidadão ele foi lançado para baixo, atirado com uma dada velocidade, nós admitimos que essa velocidade é zero. E no problema, ele diz que o pacote deve ser abandonado. O que significa isso? Se o pacote ele é abandonado, significa que sua velocidade inicial y vale quanto? Vale zero. Se o pacote ele foi abandonado, significa que essa velocidade inicial y vale zero. Então, bora descobrir o tempo de queda. O que é tempo de queda? Tempo de queda é o tempo necessário para que esse pacote caia. Tudo que for relativo, tempo de queda é vertical ou horizontal? Tempo de queda depende da gravidade. E a gravidade é o quê? Vertical. Gravidade é o quê? Vertical. E tudo que for relativo a vertical chama-se movimento uniformemente variado. Como é tempo de queda? É bem fácil a fórmula. Qual vou utilizar? Fórmula da altura, né? Fórmula da altura só tem uma, S cos 0, mais V 0T, mais A até o quadrado dividido por 2. Por os alunos que estão vendo na minha aula pela primeira vez, talvez estranhe o fato de eu não colocar fórmulas como tempo de queda, alcance máximo e essas papagaiadas todas. Primeiro, essas fórmulas são importantes, claro, são fórmulas resumidas, mas eu acho elas muito decorebas, então não ajuda muito o desenvolvimento da questão. Se nós aprendermos apenas as fórmulas básicas e interpretá-las de acordo com cada problema, fica mais fácil para nós resolvermos, tá ok? Agora, o que é esse S? Esse S é a altura que ele cai, espaço percorrido, que no caso é quanto mesmo, nosso amigo? É de 720 metros. Qual que é o espaço inicial? Admite-se zero. Qual a velocidade inicial? Essa velocidade inicial, não esqueça que o nosso corpo ele tem duas velocidades. Uma velocidade para frente, que é Vx, que é movimento uniforme, e uma velocidade para baixo, que é Vy. No instante que o corpo ele é abandonado, nós admitimos que essa velocidade Vy é igual a quanto? Zero. Então, admitimos aqui que essa velocidade Vy é zero. Não confundam velocidade inicial y com velocidade x. Não confundam tratar Tordesilhas com tarada atrás das índias. Essa velocidade Vx aqui é velocidade de movimento uniforme. Dito isso, quanto que vale a aceleração? Para baixo, 10, claro, gravidade, t ao quadrado dividido por 2. Respira. T ao quadrado é igual a 72 vezes 2, que é igual a 144. T igual a raiz de 144
portanto, o tempo de queda foi de 12 segundos. Bom, isso aqui foi o tempo de queda. Não esqueça a pergunta do problema. A pergunta do problema era que distância esse pacote deve ser lançado dessas pessoas para que caia próximo delas, para que elas consigam alcançar esse pacote. Ora, se eu tenho um tempo de queda que é de 12 segundos, para descobrir essa distância x, eu tenho que lembrar que essa distância x, que é a distância que o pacote deve ser lançado, de modo que caia exatamente onde elas estão, chama-se alcance, ou pelo menos onde ela deveria percorrer. Esse alcance é uma distância também, mas é uma distância vertical ou uma distância horizontal? Esse alcance é uma distância horizontal. É por isso que o nome é lançamento horizontal, entendeu? Piada. Lançamento, essa aqui é a distância horizontal. E se é uma distância horizontal, isso é movimento uniformemente variado. Tudo que for relativo a movimento uniforme, tudo que for relativo a movimento uniforme é horizontal. E se é horizontal, movimento uniforme. Qual é a única fórmula que eu vou trabalhar para o movimento uniforme? Fórmula do sorvete, S igual a zero, mais velocidade multiplicado pelo tempo. Onde essa velocidade aqui é chamada velocidade Vx, ou seja, velocidade horizontal. Muito bem, que distância é essa? Eu não sei, na verdade, essa é a pergunta do problema. Quanto que é S0? S0 é zero. Vamos admitir que é zero, né? Porque ele não fala, admitimos que é zero. Quanto que é a velocidade Vx? A velocidade Vx é a velocidade horizontal. Quanto que ela é? Ele fala, um avião de salvamento voando horizontalmente a uma altura de 120 e mantendo uma velocidade de 50 metros por segundo. Então, essa velocidade de 50 metros por segundo será a velocidade Vx. Essa é efetivamente a velocidade do movimento uniforme, que é 50 multiplicado pelo tempo. Respira. Ora, que tempo é esse? É o tempo que esse bicho desse pacote demorou para chegar até o chão. E quanto tempo ele demorou para chegar até o chão? Ele demorou para chegar até o chão 12 segundos. Então vai ficar 50 multiplicado por 12. Então essa distância Vx que ele vai ter que percorrer vai ser 600 metros. O que significa isso? Que quando no avião estiver uma altura de 720 na vertical e a 600 metros da horizontal dos nossos sobreviventes lá, nessas condições ele deve lançar o pacote. Lindo, não é verdade, a questão? Fala a verdade, Gersiane, não é coisa linda? Vitória, não é lindo isso daqui? Vamos lá, para a próxima. Tiraram um print, pessoal. Não se preocupe depois. Como eu falei, 1 hora depois do término da nossa aula, já está na plataforma, tá bom? Questão R64, ela é bem interessante também. Quase toda essa aula que eu vou passar, eu vou explicar, ela é baseada em exercícios, pelo menos porque ela mostra como é que você deve interpretar e como é que você deve aplicar as ditas fórmulas a ela. Mas não, física é interpretação teórica, tá bom? Então, por favor, se preocupe no porquê das coisas. Isso é muito, muito importante, tá bom? Já, questão R... 64. Uma esfera rola com velocidade constante de 10 metros por segundo sobre uma mesa horizontal. Ao abandonar a mesa, ela fica sujeita exclusivamente à ação da gravidade, gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado, atingindo um solo num ponto situado a 5 metros do pé da mesa. A letra A, determine o tempo de queda. A letra B, a altura dessa mesa em relação ao solo. A letra C, o módulo da velocidade da esfera ao tocar o solo. Bom, o que nós temos aqui é a primeira coisa, não esqueça que, acho que vocês já perceberam do jeito que eu estou dando aula, eu gosto de desenhar as questões, é fundamental esse método esquemático, né? Então vamos lá, nós temos aqui a nossa, deixa eu mudar aqui a cor. Nós temos aqui uma mesa, né? Uma mesa, a esfera rola dessa mesa, beleza? Com uma velocidade que ele falou
como a velocidade para frente. Velocidade constante para frente é Vx, obviamente, que é 10 metros por segundo. Eu vou colocar aqui apenas para desencargo de consciência, Vy, não esqueça que eu sempre tenho duas velocidades, só que desse ponto mais alto, no início, essa velocidade Vy vale zero, claro. E a bolinha começa a cair, beleza. Ela começa a cair numa trajetória de parábola, legal, que é esse ponto aqui. Quando ela chega ao solo, não esqueça que eu não estou resolvendo o problema, eu estou escrevendo os vetores, né, análise aqui. Quando ela chega ao solo, ela tem duas velocidades. Uma velocidade para frente, que é Vx, e uma velocidade para baixo, que é Vy. Uma velocidade para frente, que é Vx, e uma velocidade para baixo, que é Vy. A união dessas duas velocidades dá uma chamada velocidade resultante. Beleza, aqui. Não esqueça que a pergunta, uma das perguntas do problema é esse. Ele cai de uma determinada altura, uma altura H, e aqui tem um alcance, que é onde a bola vai atingir o solo em relação ao ponto inicial. Ou seja, até onde a bola vai, né? É o alcance dela. Dito isso, vamos efetivamente resolver o cálculo agora. Letra A, o tempo de queda. Ele perguntou isso, tempo de queda, mas era irrelevante, porque eu ia calcular o tempo de queda de qualquer maneira, porque isso me ajuda muito a resolver o problema. De que depende o tempo de queda? O tempo de queda depende da altura, nada mais. O tempo de queda depende da altura, nada mais. O problema é que eu não tenho o tempo de queda. Esqueci de anotar o dado importante. Ele diz que atingindo o solo a 1,5 metros do pé da mesa, ou seja, o alcance é igual a 5 metros. Já, continuando aqui. Letra A, o tempo de queda. O tempo de queda depende da altura. O que é o tempo de queda? O tempo de queda é o tempo necessário para que esse objeto efetivamente toque no chão. Eu não tenho altura. Vou ter que ir pelo outro rumo. Eu vou ter que ir pela regra do alcance, porque o alcance eu já tenho. A fórmula do alcance é relativa ao movimento uniforme, que é horizontal. Tudo que é horizontal é movimento uniforme. O movimento uniforme só tem uma fórmula, que é S igual a S0 mais VT. Respira. O que é esse T que tem aqui nessa fórmula? O que é esse T que tem aqui nesta fórmula? Esse T é o tempo de queda. É o tempo necessário para que o objeto complete esse movimento. Qual altura ele percorreu no alcance? Alcance é relativo à horizontal. Horizontal é o quê? Movimento uniforme. Qual a distância que ele percorreu? Foram 5 metros. Qual o espaço inicial? Admite-se zero. Qual a velocidade? Essa velocidade, nessa fórmula, é a velocidade horizontal, que é a velocidade constante. Que a velocidade constante é quanto? 10 metros por segundo multiplicado pelo tempo. Esse tempo vai ser igual a 5 dividido por 10, que é igual a 0,5 segundos. Esse é também o tempo de queda. Porque se ele demorou 0,5 segundos para percorrer 5 metros, ou seja, ele veio desse ponto mais alto, ele cai e atinge o chão, e ele demora 0,5 segundos. Esse cara que eu achei, isso aqui é o tempo horizontal, isso aqui também é o tempo de queda. Por quê? Porque o tempo horizontal é igual ao tempo vertical. Tempo horizontal é igual ao tempo vertical. Lembra-se, movimento simultâneo. Respira, já fiz a letra A. A letra B. Ele quer saber a altura da mesa. A altura da mesa é movimento uniformemente variado. A altura da mesa é vertical. E tudo que for relativo a vertical é movimento uniformemente variado. E qual a fórmula do movimento uniformemente variado? A fórmula do movimento uniformemente variado vai ser S igual a S0 mais V0T mais AT ao quadrado dividido por 2. Qual a altura que nosso amigo cai? Boa pergunta, tá bom? Quanto que é S0? Admite-se zero. Qual a velocidade inicial? Respira aqui, olha para cá. No início, eu tenho duas velocidades. Uma velocidade para frente, que é Vx, e uma velocidade para baixo, que é Vy. Mas essa velocidade y aqui, no início, no começo da trajetória, ela vale zero. Lembre-se, nosso corpo ele foi abandonado. Ele tem uma velocidade para frente, que é constante, mas a sua velocidade y, pelo menos no início do problema, ele vale quanto? Vale zero. Dito isso daqui, quanto que vale essa velocidade inicial y? Vale zero. Quanto que vale a aceleração? Aceleração da gravidade. Como diz o caboclo, está descendo para baixo. Quanto que vale a aceleração? Eu não sei, daqui, 10 metros por segundo ao quadrado. Vai ficar 10
multiplicado pelo tempo. Qual é esse intervalo de tempo? É o tempo que ele demorou para cair, que no caso foi 0,5 elevado ao quadrado dividido por 2. Essa altura vai ser igual a quanto? Vai ser 0,5 elevado ao quadrado, que é igual a 0,25 multiplicado por 10 dividido por 2. A altura da nossa mesa é de apenas 1,25 metros. E finalmente a letra C, o que ele quer saber aqui? Ele quer saber o módulo da velocidade da esfera ao chegar ao solo. Quando Enzo, boa tarde, tudo bem? Seja bem-vindo, meu querido. Quando a nossa pedra, deixa eu desenhar de direito aqui, que isso aqui quero deixar bem claro para vocês aqui nessa letra, essa letra C. Quando a pedra é lançada para frente, ela tem uma velocidade x e ela vai cair até o solo. Quando ela chega aqui ao solo, ela tem duas velocidades, uma velocidade x e uma velocidade y. Lá no começo do problema, eu disse também que aqui tem velocidade y, só que essa velocidade y vale quanto aqui? Vale zero, porque ela é abandonada. Mas conforme a pedra ela vai caindo, essa velocidade y ela vai aumentando. Lembra-se, movimento uniformemente variado. A união dessas duas velocidades forma uma velocidade resultante. Como é que se calcula essa velocidade resultante? Preste atenção. Essa velocidade resultante funciona assim. Pitágoras, tá? A velocidade resultante ao quadrado igual a Vx ao quadrado mais Vy ao quadrado. De modo geral, senhores, vocês vão ter que sempre, para poder calcular essa velocidade resultante, calcular apenas o Vy. Porque o Vx é velocidade constante. Você já tem, que no caso é 10 metros por segundo. O que você não tem é Vy. E o que é esse Vy? É a velocidade que a pedra tem na vertical ao atingir o solo. De novo, o que é essa velocidade? Isso aqui é o vídeo voltando, entendeu? O que é essa velocidade Vy? É a velocidade vertical. É a velocidade que o corpo tem ao atingir o solo. Como é que se calcula essa velocidade Y? Velocidade Y é vertical. E tudo que é vertical é movimento uniformemente variado. Tudo que é vertical é movimento uniformemente variado. E se é movimento uniformemente variado, Vy é movimento uniformemente variado, qual a fórmula que eu vou utilizar? Fórmula da velocidade do mv, claro. Vai ficar como? Vovô anda taradinho. Onde esse V é Vy e esse V0 é V0Y. Quem é Vy no final? Boa pergunta. Quanto que é V0Y? O corpo foi abandonado lá do começo. A velocidade Y, que é a velocidade vertical, no início vale 0. Mas a aceleração que é 10, multiplicado pelo tempo que ele demorou para se desborrachar no chão, que foi 0,5 segundos. Portanto, essa velocidade Vy vale quanto? Vale 5 metros por segundo. Alguma dúvida aqui? Então, ficou fácil o nosso cálculo. Vamos calcular. Velocidade resultante ao quadrado igual a Vx. Quanto que é Vx? Vx, desculpe voltar aqui, mas é só para deixar claro. Vx vale quanto? Vx vale 10 metros por segundo. Já está tudo ok aqui. Vale quanto? Vale 10 ao quadrado mais Vy, que é igual a 5 ao quadrado. Então, velocidade resultante ao quadrado igual a 10 ao quadrado, que é 100 mais 25. Essa velocidade resultante vai ser igual a raiz de 125. 125 não tem raiz exata, tá? Nós vamos ter que fazer uma aproximação. Raiz de 125, aproximadamente 11,2. Você é maravilhosa. Muito obrigado. (11,2 metros por segundo. Senhores, essa questão, fala a verdade. É linda. Não, essa aqui é lindo, pelo amor de Deus. E é fácil, tá? Mais fácil do que isso, só enganar mulher apaixonada. E olha que é fácil, tá bom? Muito bem. Agora ficou claro? Esse VR, Maria Vitória, Maria, não esquece de levantar a mão, tá? Porque na hora que tu levanta a mão, já dá um clique aqui eu já consigo ver rapidamente, tá bom? Esse VR é a velocidade resultante final.
E essa velocidade resultante sempre é uma relação de Pitágoras dessas duas velocidades. A velocidade para frente, Vx, e a velocidade Vy, que de modo geral vai ter que calcular, tá bom? Sempre será dessa forma. Ficou claro o que eu falei? Beleza. Bora fazer mais uma? Bora fixar aqui. Já começando aqui. Uma bolinha. É outra coisa, pessoal. Quando vocês forem. A partir de amanhã, bora fazer o seguinte: quando vocês forem ver assistir minha aula, venham com fone de ouvido, tá? Que eu quero participação de vocês. É muito importante a pergunta, tudinho. Às vezes, uma pergunta que você faz ajuda até o colega, tá? E até o pessoal do futuro mesmo, que tá vendo esse vídeo nesse momento, tá bom? P170, ele fala o seguinte aqui. Uma bolinha rola com velocidade de módulo constante igual a 5 metros por segundo sobre uma mesa horizontal de altura h igual a 1,25 metros. E com essa velocidade abandona a borda da mesa. Então tá aqui o nosso amigo. Ele tem uma velocidade para frente, uma velocidade Vx igual a 5 metros por segundo. Deixa eu desenhar o resto do problema, né? Quando ele sai aqui da mesa, ele começa a fazer essa trajetória que se chama trajetória de parábola, né? Até atingir o solo. Quando ele sai da mesa, ele tem essa velocidade para frente que é Vx e uma velocidade para baixo que é Vy. Mas, como eu já falei várias vezes para vocês, essa velocidade y, que de modo geral a gente chama de V0y, velocidade inicial y, ela vale quanto? Ela vale zero, porque o cara foi abandonado. Quando o nosso amigo aqui atinge o solo, ele tem duas velocidades. Uma velocidade para frente, que é Vx, que ela nunca muda, por isso que se chama velocidade constante, e uma velocidade y, que a gente vai calcular depois. A união, Mavi, olha só isso daqui. A união dessas duas velocidades é relação de Pitágoras, é uma velocidade resultante, VR, né, que a gente chama, né? Essa velocidade resultante sempre é dado velocidade resultante quadrada igual a Vx ao quadrado mais Vy ao quadrado. Que fique claro, Maria, quando essa bola sai da mesa com 5 metros por segundo e bate aqui na tua cabeça, aqui no solo, ela não tem mais 5 metros por segundo, ela tem uma velocidade maior. Só que essa velocidade maior, ela é maior por causa do movimento uniformemente variado. Como são duas velocidades sempre, uma velocidade Vx para frente e uma velocidade Vy para baixo, nós dizemos que a velocidade que atinge o cucuruto do cidadão que está passando aqui de baixo, por assim dizer, é a velocidade resultante. Essa velocidade resultante se calcula dessa maneira. Esse é o pulo do gato questão. Vamos recapitular o que, é que nós temos que descobrir aqui? Temos que descobrir o tempo de queda, e a partir do tempo de queda a gente acha a altura e, é claro, esse alcance. O alcance é a distância horizontal que o nosso amigo efetivamente vai percorrer. De novo, o que é esse alcance? Esse alcance, essa distância horizontal que o nosso amigo vai percorrer. Enzo, meu querido, como é que você está? Tudo bem? Seja muito bem-vindo, tá, querido? Abraço, tá? Bom, dito isso daqui, ele fala o seguinte. Letra A. Desenha a trajetória descrita pela bolinha em relação ao solo para abandonar a mesa, já está desenhada, isso aí, bacana. Em quanto tempo a bolinha demorou para atingir o solo? Bom, ele deu uma altura aqui, né? A altura ele falou que é 1,25 metros. Na letra B é fácil, ele quer saber o tempo que a bolinha chega ao chão. Aí você fala, o tempo que a bolinha demora para atingir o chão é o tempo necessário para que ela vá do ponto mais alto até o ponto mais baixo, ou seja, o tempo que ela demora para cair, o tempo da altura. Como ele já deu altura nesse caso, fica mais fácil a minha vida. Respira. Muito bem, vamos lá. Em quanto tempo a bolinha chega ao chão? Ele quer saber o tempo de queda. O tempo de queda é movimento uniformemente variado. Tempo de queda, o tempo que ela demora para ir até o chão. Isso aqui é vertical. É vertical, vertical, vertical. Tudo que for relativo a vertical é movimento uniformemente variado. Vou escrever isso aqui, tá bom? O que é isso aqui? Isso aqui é o tempo de queda. Tempo de queda é o que? MUV. Como ele quer saber tempo de queda, qual a fórmula que eu vou utilizar? Lembre-se, por favor, tá? Não vamos, nessa altura do campeonato, espero que vocês já saibam as fórmulas de MU e MUV, tá
bom? Para M e o V, como eu já tenho a altura da mesa, eu achei mais fácil utilizar a fórmula da altura, né? Altura igual a quanto? S igual a S, função horária dos espaços, né? S igual a S0 mais V0T mais AT ao quadrado dividido por 2. Qual a altura que essa nosso amigo caiu? 1,25 metros. Quanto que é S0? Zero. Qual a velocidade inicial da nossa bolinha? Essa velocidade da fórmula do movimento uniformemente variado é a velocidade inicial vertical. A velocidade horizontal é 5 metros por segundo. Não mexe com isso. Tudo que for relativo horizontal é movimento uniforme. Somente para movimento uniforme. Respira. Quando ele pergunta a velocidade inicial aqui, nesta fórmula, é a velocidade inicial y. E 0 multiplicado por... É zero. Tá? Ela foi abandonada. Quanto que ela vale para si? Vale 0. Então 0 multiplicado por coisa é 0. Respira. Mais a aceleração. Quanto que vale a aceleração? 10t ao quadrado dividido por 2. Então fica como isso daqui? Vai ficar R$1,25 multiplicado por 2. Isso aqui vai ser igual a 2,5, que é igual a 10, multiplicado por t ao quadrado. Esse t ao quadrado vai ser igual a 2,5 dividido por 10, que é 0,25. T vai ser igual a raiz de 0,25. Raiz quadrada de 0,25 é igual a 0,5 segundos. Então, eu descobri que o tempo de queda é igual a 0,5 segundos. Ainda não acabei. Isso foi a letra B, né? Letra C. O intervalo de tempo calculado no item anterior seria maior, menor ou igual se a bolinha fosse apenas abandonada da borda da mesa. Por quê? Olha, seria igual. Porque, como eu expliquei anteriormente, se a bolinha ela é lançada e cai bem assim, como a altura H, ou se ela é apenas abandonada da mesma altura H, o tempo aqui vai ser o mesmo. Por quê? Porque o tempo de queda depende apenas da altura, nada mais. Naturalmente, estou falando sobre condições ideais, é claro, mas o tempo de queda, ele dependerá apenas da altura, nada mais. Independente da velocidade com que ela foi petelecada, da velocidade que ela é lançada do topo da mesa. Muito bem, letra C, letra D. Localize o ponto em que a bola toca o chão. Essa frase, localize o ponto que a bola toca o chão, é o alcance, né? Aqui no nosso desenho, o ponto que a bola toca o chão é isso daqui, chama-se alcance, que é a distância do pé da mesa até o ponto em que efetivamente ela toca no solo, a distância horizontal. E se é a distância horizontal, é isso que ele está perguntando, né? A pergunta, letra D, ele quer saber o quê? É o alcance. Respira, vamos pensar um pouco. O que é o alcance? O alcance é a distância que a bola percorre horizontalmente, né? No caso aqui, a bolinha ela vem daqui para cá, ela chega para cá, vem para aqui, chega aqui no solo, ele tem esse aqui, vai ser o alcance. Esse alcance é a distância horizontal. E se é a distância horizontal, esse é movimento uniforme ou movimento uniformemente variado? Cara, isso aqui é movimento uniforme, tá bom? Alcance é movimento uniforme. E qual é a única fórmula de movimento uniforme que foi me ensinada? Só tem uma, né? S igual a S0 mais velocidade multiplicado pelo tempo. Esse alcance vai ser igual ao alcance, não sei. S0 vale quanto? Zero. Qual a velocidade é essa? Essa velocidade aqui é a velocidade Vx, que é a velocidade constante, velocidade horizontal. Qual a velocidade horizontal? O nosso amigo nos deu. A velocidade horizontal é essa. A velocidade horizontal é de 5 metros por segundo. Horizontalmente, ele vai se mover a 5 metros por segundo. Bom, dito isso daqui, o que vai ficar como? Vai ficar 5 multiplicado pelo tempo. Que tempo é esse? Que é o tempo de queda. Por favor, esse aqui é o tempo que ele demora até atingir o solo. Que foi quanto? Descobrimos anteriormente 0,5. Esse tempo vai ser igual a quanto? 5 multiplicado por 0,25. Multiplicar por 5 é a mesma coisa que dividir por 2. Isso aqui vai ficar 2,5 metros. Isso aqui é agora a letra E, a última parte da nossa aula é: calcule o módulo da velocidade com que a bolinha atinge o solo. Vamos desenhar a questão de novo. Quando a bolinha ela sai daqui, ela sai com a velocidade Vx,
ela vai até o solo e atinge o solo. Quando ela atinge o solo agora, ela tem duas velocidades diferentes de zero. A primeira velocidade é Vx e a segunda velocidade é Vy. A união dessas duas velocidades forma uma velocidade resultante. Utilizando o teorema de Pitágoras, aprendemos que essa velocidade resultante quadrada é igual a Vx ao quadrado mais Vy ao quadrado. E como eu falei anteriormente, a velocidade Vx, que é a velocidade horizontal, ela é constante, está aqui, que é, no caso, 5 metros por segundo. Até colocar aqui para não confundir a gente, nós já temos isso. O que nós não temos, para resolver esse cálculo, é essa outra velocidade, que é a velocidade Vy, mas é fácil calcular. A Vy é a velocidade horizontal, vertical. Vertical, movimento uniforme, movimento uniformemente variado. Essa velocidade, esse movimento vertical, movimento uniformemente variado. E qual a fórmula que eu vou utilizar para calcular? A fórmula da velocidade do mv, claro. Vovô anda tarado. V igual a V0, mais aceleração multiplicado pelo tempo. Quanto que é essa velocidade y? Boa pergunta. Quanto que é a velocidade inicial? Quando o corpo é lançado desse ponto, essa velocidade inicial y vale quanto? Nesse ponto mais alto da trajetória, pelo menos no início, vale 0. E quanto que vale a aceleração da gravidade? É 10 multiplicado pelo tempo. Qual é o tempo de queda? O tempo de queda nós já calculamos anteriormente, vale 0,5 segundos. Então, a Vy vai ser igual a quanto? 10 multiplicado por 0,5, isso aqui vai ser igual a 5 metros por segundo. Olha, deu igual aqui por uma coincidência do destino, tá? Não quer dizer que vai acontecer todas as vezes. Terminando o cálculo, vai ficar como isso daqui? Vai ficar a velocidade resultante ao quadrado igual a Vx, que é 5 ao quadrado, mais a Vy, que é 5 ao quadrado também. Velocidade resultante ao quadrado igual a 25 mais 25. Essa velocidade resultante é igual a raiz de 50. Raiz de 50. Eu vou fazer uma aproximação aqui. Aproximadamente 7 metros por segundo. Ficou claro aqui a relação? Essas questões são muito bonitas, olha, eu gostei dela mesmo. Bom, dito isso, agora que nós já entendemos essa ideia, vamos passar para a ideia seguinte, que é lançamento. Isso aqui foi lançamento horizontal, agora vamos aplicar isso para lançamento oblíquo, ok? Vamos ver isso agora. Pessoal, eu vou dividir essa gravação, eu vou parar aqui a gravação, tá? Só um minuto, eu já continuo, tá bem?